Vamos a mais uma aula de informática. Bom, vocês lembram que a primeira aula a gente falou sobre Ada Lovelace, sobre algoritmos, software e programas, né? E tudo isso que compõe o sistema interno de um computador. Mas e a máquina, hein? A gente falou sobre o interno, mas será que o computador sempre foi como a gente conhece hoje? Como será que foi o primeiro computador do mundo? E quem será que inventou o primeiro computador do mundo? Como vocês sabem, pelo nosso tema trimestral, que é a contribuição feminina na história, tem muita mulher envolvida e dessa vez são várias juntas. Mas vamos começar pela máquina então. O hardware é a parte externa, né, a máquina do computador e outros sistemas operacionais também. É nele que vai atuar o software, que é a parte interna. E o primeiro hardware de computador do mundo foi o ENIAC, que é uma sigla que em português significa Computador Integrador Numérico Eletrônico. Ele era bem diferente do computador como a gente conhece hoje, né? Com o monitor, o teclado, o mouse e a CPU. A unidade de processamento do computador, que é a principal parte da máquina. Também era diferente do notebook, né? Que é quando vem tudo isso num mesmo lugar, ainda mais compacto, ainda menor do que um computador, que são várias partes separadas. Recapitulando então, a estrutura de um computador, né, tem essas peças: o monitor, o teclado, o mouse e a CPU, que é a caixa, a unidade de processamento. O ENIAC foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial a pedido dos Estados Unidos. E ele foi pedido para que as pessoas, para que eles durante a guerra conseguissem entender melhor as estratégias dos seus oponentes, dos seus adversários, e fizesse cálculos complexos que as pessoas demorariam muitos dias para fazer, né? Contas muito difíceis. Ele pesava cerca de 30 toneladas. 30 toneladas é 30 mil quilos. E para vocês entenderem bem, isso é mais ou menos o equivalente a 35 carros juntos. Imagina 35 carros empilhados. Era só um computador. Quem inventou a parte física dele, a estrutura, foram dois engenheiros norte-americanos. O John Eckert e o John Mauchly. Mas o que a história não conta é que eles só entregaram a carcaça, a estrutura. E quem realmente descobriu como fazer o ENIAC funcionar, fez ser útil naquele momento, foram as meninas, as mulheres que ficaram conhecidas como garotas ENIAC. Naquela época era muito comum ter só homens no mercado de trabalho, trabalhando nos diversos setores da sociedade. Mas, como os homens estavam em guerra, as mulheres dominaram o mercado da matemática. Todo mundo que trabalhava com matemática, a grande maioria naquela época, eram mulheres. E especificamente essas aqui que eu vou falar agora: Frances Vilas, Jean Jennings, Ruth Litterman, Caitlin McNulty, Beth Snyder e Marilyn Weisskopf foram as mulheres responsáveis pelo funcionamento da máquina e entender e operá-la no dia a dia. Quando a gente se refere, quando a gente busca pelo ENIAC em pesquisas, jornais, na internet, é muito comum que não encontremos o nome dessas mulheres que participaram, que foram responsáveis pelo funcionamento do ENIAC. E isso mostra a importância da gente estar estudando esse tema durante esses 3 meses. Até mesmo nas fotos em que elas aparecem operando o computador, né, trabalhando lá, a gente não encontra o nome delas, elas não estão identificadas. Por isso que a gente está estudando durante esses 3 meses as mulheres que foram importantes para a história, mas foram apagadas, né? A gente não vê falando delas, porque o crédito é dado, na maioria das vezes, para os homens que participaram daquela ação, né? Agora isso já está mudando por conta de ações como essa aqui, em que a gente está valorizando o trabalho das mulheres na história, para que assim a gente possa realmente enxergar o mundo de forma mais igualitária, né? Que as mulheres podem fazer tudo o que os homens podem fazer e os homens podem fazer tudo o que as mulheres podem fazer. Como a aula de hoje foi sobre as partes do computador, eu vou pedir para que então, para a gente fixar o conteúdo, todo mundo faça um desenho diferenciando, explicando o que é cada parte do computador. Vocês podem até olhar nos que eu coloquei aqui no decorrer do vídeo, tá bom?
Tchau, pessoal, e até mais!